O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Perpétuo Socorro, Praia da Costa, Vila Velha, você que nos acompanha pelas redes sociais, paz e bem e frescor nesse calor. Estamos em nossa caminhada quaresmal, onde todos os anos a igreja nos ajuda e nos chama a atenção para pararmos um pouco, refletir de um modo mais especial sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, a partir da palavra do Senhor, neste tempo chamado de conversão e de penitência. Semana passada, para os que puderam aqui estar e acompanhar, nós começamos a nossa caminhada indo para o deserto. No deserto nós encontramos Deus, mas também Satanás. E vimos na semana passada que a Satanás, desde o início de Adão e Eva, ele tem um único desejo: de nos afastarmos de Deus. É o que o diabo quer, que nos afastemos de Deus. E ele usa 3 artimanhas. Primeiro, aos apegos das coisas terrenas, materiais. No segundo, colocando em dúvida de que realmente Deus nos escuta, em nossa fé. E a terceira, nos apoderando, dando mais poder para colocar o outro como objeto. São as formas que o demônio usa para que realmente nos afastemos de Deus. Nós meditamos semana passada. E aí Jesus respondia, conseguiu dizer não a todas as tentações. E o caminho é jejum, oração e caridade. O que o jejum, oração e caridade nos faz? Nos leva para onde? Para Deus. Mas o que vai adiantar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que adianta me abster de tantas coisas? O que vai acontecer comigo? Para que tanto orar, rezar? O que vai modificar? O que vai acontecer comigo? E aí então nós continuamos a liturgia de hoje, a partir deste evangelho, onde Jesus chama 3 apóstolos, não dos 12, ele escolheu 3, e esses 3 estão sempre presentes nos momentos mais íntimos da vida de Cristo. Ele os chama, Pedro, Tiago e João, sempre os 3, chamou-os ao alto da montanha, chamou-os, o chamado nós vimos aqui hoje nas leituras. A primeira leitura do Gênesis
fala da vocação, que é chamado, do chamado de Abrão. Abrão é o primeiro ser vivente que nós temos conhecimento na Bíblia, que ouviu a voz de Deus. Antes de Abrão, ninguém sabia falar sobre Deus. Abrão era politeísta, e adorava 2 deuses. Quando Deus entrou na sua vida, disse: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Já pensou, alguém chega para você hoje, você amanheceu, teve um sonho, diz: sai da tua casa. Não é do casamento não, tá? Aí vão falar, não, que Deus mandou se largar com a mulher, mandou largar o marido, não. Sai da tua casa, larga tudo e vai para onde eu te mostrar. Aconteceu com Abraão. Não teve nada de extraordinário, não viu nada de especial. Abraão acreditou, simplesmente numa voz. Não sabemos se apareceu, se foi uma revelação, se foi um sonho. Abraão largou tudo, terra, família, casa, parentes, e foi para um lugar. Que lugar é esse? Terra Santa, onde é hoje Jerusalém. Ali ele foi, a terra de Canaã, os cananeus, e ali ficou. Chamado também vimos na leitura segunda. São Paulo escreve ao Timóteo dizendo que Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Deus nos chamou com um chamado santo. Assim também hoje Deus está nos chamando. Satanás está aí tentando, e Deus está chamando. Satanás está gritando, e Deus está chamando. Qual voz eu quero ouvir? E Deus nos chama para quê? Nos chamou para o alto da montanha. Montanha na Bíblia é um lugar simbólico da manifestação divina. No Antigo Testamento você vê várias passagens em que Deus se revelou ali na montanha. O próprio Abraão foi lá sacrificar o seu filho na montanha, que é símbolo de Jesus. Nós temos Moisés, que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Nós vemos Elias, que encontrou na brisa suave Deus no mesmo monte. Nós vemos Jesus no Monte das Bem-aventuranças, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Monte Calvário. A montanha é o lugar onde Deus gosta de falar. Ainda hoje, muitos são aqueles que sobem a montanha para rezar, vão para o Convento da Penha, lugar simbólico, bonito. Muitas igrejas antigas católicas eram construídas em lugares altos. E ainda hoje, muita gente vai de madrugada nos montes rezar. Nada contra, podem continuar a ir. Mas depois de Jesus, a montanha torna-se algo simbólico também. Já disse para vocês várias vezes. Jesus diz: Pedro, tu és pedra, acorda. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Igreja é feita de pedra. Pedra então é a montanha. A igreja é a montanha. Ir à montanha não é simplesmente ir a um lugar físico montanha, mas a pedra da igreja, Jesus, a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. Aqui é a montanha, onde Deus se manifesta, onde melhor Deus fala. Deus nos chamou para vir à montanha. Para quê? Por que Ele chamou os discípulos apóstolos para a montanha? Porque dias antes, Jesus falou com os apóstolos: quem dizes que eu sou? Pedro levantou a mão, primeiro da classe: tu és o Messias. Muito bem, Pedro. Agora o Messias, o Filho do Homem, vai sofrer, vai para Jerusalém, vai ser abandonado, vai sofrer, vai morrer, e terceiro de ressuscitar. Pedro levanta a mão: Senhor, não permitiremos tal coisa. De Jesus: afasta-te, Satanás, cala-te, porque não pensas as coisas de Deus. Jesus falava de cruz, Jesus falava de dor, de Calvário. Ele falava de morte, de ir para Jerusalém.
E nesse momento Pedro disse: não, Senhor, não permitiremos. Cala-te, Satanás, você não pensas como Deus. Por isso então Jesus levou-os à montanha. E chegando na montanha, ele o que fez? Transfigurou-se. Jesus foi transfigurado. A palavra original no grego não é transfiguração, é metamorfosis. No português, metamorfose. Jesus então aconteceu, quando subiu da montanha, aconteceu a metamorfose. O que é metamorfose? O ser humano, quando nasce, nós somos de uma forma só. Nós temos bracinho, perninha, boquinha, olhinho, a gente só vai crescendo, desenvolvendo, certo? O ser humano não sofre metamorfose, ele se desenvolve. Alguns animais, eles nascem de uma forma e se transformam numa outra. Isso se chama metamorfose. Qual é o exemplo clássico disso? Sapo, que maravilha. Primeiro que eu vi hoje, sapo, muito bem. Sapo, barata, borboleta. A borboleta é mais bonita, né? A borboleta é mais bonita, né? Agora, pessoal, você era um girino, né? E depois virou um sapo. O sapo realmente vive ali a metamorfose. A metamorfose é uma transformação total. Jesus levou-os à montanha e Jesus aconteceu a metamorfose. A forma humana de Cristo transformou-se. E os apóstolos 3 tiveram a graça de poder contemplar a grandiosidade. Ou seja, você é um girino, você é um casulo, você é uma pupa. O ser humano, a humanidade, por mais bela que seja, não é ainda, não se manifestou ainda o que nós devemos ser. A ressurreição que passa pela morte vai fazer com que o nosso corpo, que São Paulo diz de corpo glorioso, vai acontecer uma metamorfose. Nós iremos nos transformar, virar em borboleta, alguns vão virar sapo, alguns vão virar barata, depende do tipo de cada animal que cada um seja, né? Mas aconteceremos essa transformação. E aí o que quer dizer Jesus? Olha, eu falei de morte, de cruz, de renúncia. Não tenha medo. Esse caminho é este caminho que vai nos levar à metamorfose. Quando lá em cima estava, quando Jesus se transfigurou, apareceu quem? Apareceu Moisés e Elias. Moisés e Elias, não é reencarnação aqui, tá, gente? Nem espiritismo, nada disso. Moisés, no monte da montanha, é aquele que nos trouxe a lei. Elias, o exemplo de profeta. Jesus, olha o que diz a palavra: nisto apareceu-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Jesus glorioso conversava com Moisés e Elias. O Antigo Testamento falava que o Filho do Homem deveria realmente sofrer para poder entrar na glória. Aquilo que Pedro não queria que Jesus passasse, que Jesus falou que Satanás estava na boca do Pedro, Jesus mostra: olha, Pedro, o Antigo Testamento, os nossos predecessores, Moisés, a lei e os profetas falam deste caminho de dor, de humilhação. É necessário esse caminho para chegar à glória. Pedro caiu o queixo. Estou extasiado. Caraca, Jesus, que coisa boa. Cara, eu nunca ouvi essas coisas. Cara, que legal. Imagina a cara de Pedro, né? Todo rude. Nossa, extasiado com um segredo, coisas maravilhosas. Gente, eu nunca pensei nisso. É verdade. E ali Pedro todo cheio da... Jesus, vou aqui, eu vou construir 3 tendas. Cara, tá muito bom ficar aqui, meu irmão. Tá muito bom. Olha, uma tenda para ti, para o outro, para Moisés. A gente fica ali. Pedro nem pensou nele. Olha, eu coloco vocês 3 aqui. Vocês ficam nesse contando esses causos aí. Tá muito legal, tá muito bom. Nisso, quando Pedro, todo entusiasmado com a palavra, aparece uma nuvem.
Uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Nuvem na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Nuvem e sombra é o Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, o povo no deserto caminhava, de dia uma nuvem os cobria. Eles não sabiam o que era, mas era o Espírito Santo. Aqui também aconteceu, só que eles não sabiam o que era o Espírito Santo. Jesus não tinha enviado ainda. Lembra quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador? Disse o anjo: a sombra do Altíssimo te cobrirá, por isso o ente que nascer de ti será santo. Nuvem, sombra é símbolo do Espírito, que também é pomba. O Espírito Santo não é pomba, não é nuvem, não é sombra, mas é o símbolo, porque ele é Espírito. E quando então o Espírito os cobriu, apareceu uma voz que diz: este é meu filho muito amado, escutai-o. Padre, tem escrito esse negócio aqui, nem sabia. Olha, não é verdade que tem umas letras ali? Tem gente que chega aqui e nem sabe que tem, né? Este é meu filho muito amado, escutai-o. A voz do Pai. O Pai a gente nunca viu, a gente não sabe a cara do Pai. Jesus é a imagem invisível do Pai, e o Espírito se manifesta em forma de pomba, em forma de nuvem. Ali aconteceu então a manifestação da Trindade. Tudo no alto da montanha. Nesta hora, Pedro e os apóstolos, com medo, se ajoelharam, caíram por terra. Foi quando então Jesus tocou neles, e eles então voltaram. Amados irmãos, vamos trazer para o nosso dia, vamos trazer para a nossa vida. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós também temos muitos problemas. Na planície da nossa vida, nós temos problemas. E esses problemas são grandes, são enormes. Às vezes nossos sentimentos, sentimentos que nós trazemos dentro de nós, isso faz que a gente vira quase que a gente vira um monstro. Tem gente que vira, sabe, uma topeira, uma grosseria em pessoa. Às vezes é necessário, quando também temos que tomar decisões, nós não vemos uma saída, é necessário sair de nós mesmos, sair da planície, é necessário subir. Subir não é uma montanha, é vir à igreja. E quando viemos à igreja aqui, cheio dos nossos turbilhões, nós começamos a ouvir o Evangelho conversando com o Antigo Testamento ali, a palavra, a homilia, e isso vai aquecendo o nosso coração. Poxa, é verdade, não tinha pensado nisso. Mas de repente, uma nuvem nos encobre, o Pai fala, se manifesta e diz: ei, este é meu filho, escuta o que ele está dizendo, escutai o que ele diz. Cuidado com os seus sentimentos, seus desejos, tudo o que você sente, cuidado, suba. O bonito da montanha, quando eu vou, quanto mais alto eu estou, menor as coisas na terra ficam. Você está lá no alto da montanha, você está no avião, olha para a janelinha, você vê lá as formiguinhas, uns carrinhos passando, você vê lá um navio enorme, tão pequenininho. A montanha nos faz ver que por maior que seja o nosso problema, Deus é superior. Eu venho à montanha para realmente ver com a ótica divina e entender. É verdade que tem muita gente que vai à montanha, só a montanha para correr, perder uns gramas e chega lá e desce. Ótimo, perdeu uns graminhas. Tem alguns que sobem montanha para poder ver uma paisagem. Ótimo. Agora, não basta subir a montanha. É preciso subir a montanha com Jesus, Moisés e Elias. É ali que acontece uma transfiguração. Não basta vir na igreja. Tem gente que vem na igreja e volta do mesmo jeito. Ou porque nós não te ajudamos a se transfigurar, ou você não está com vontade de nada. Se você não interage, não participa, para você é mais uma missa, é mais uma igreja, é mais uma pedra. Agora, se você se lança e se abre, aí sim você passará a entender
E acontecerá em você uma graça, um milagre, uma metamorfose. Mudar, mudança, forma, mudar a forma. Embora nós seres humanos, nós fisicamente não acontece a metamorfose, quando eu venho à igreja ouvindo a palavra, em mim eu modifico a minha forma rude, bruta, grossa, impaciente e assim por diante. A minha vida, o meu relacionamento, o meu sentimento se transforma. É impossível virmos à celebração e voltarmos do mesmo jeito. Se você volta do mesmo jeito, você não subiu, criatura. Se subiu, não entrou. E se não entrou, não se transfigurou. Toda celebração é uma transfiguração. E olha que bonito diz o Evangelho, depois que Pedro tomou consciência, ouviu, quando ele conseguiu ouvir a voz de Deus, caiu por terra. O que a gente faz na missa? Na missa, daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Ajoelhar. E ali, Jesus tocou em Pedro, Jesus entra na nossa boca e diz: levanta-te, não tenhas medo, volta para o seu mundo, para a sua realidade. Não tenha medo da cruz, não tenha medo do problema, não tenha medo das situações que vivam, não tenha medo, eu estou com você, eu dou a força, não tenha medo da cruz. Hoje o Papa em Roma, Papa Francisco, falava da cruz. Eu não pude ler muita coisa, não tive muito tempo, mas o Papa falava da cruz. A cruz não é um símbolo, simplesmente um objeto. A cruz é uma forma de vida, é o nosso projeto, nosso objetivo. Não tenha medo da cruz, não queira tirar a cruz do seu caminho. Satanás quer tirar a cruz do nosso caminho. Como falou pela boca de Pedro: não, Senhor, não permitirei tal coisa. É Satanás. Aquele que quer tirar a cruz do nosso caminho fala em nome de Satanás. Porque Cristo diz: é pela cruz que se chega à metamorfose. É pela cruz que nós vencemos o bicho, o mal. É pela cruz da oração, do jejum, da caridade. Assim, jejum, oração e caridade nos fará transformar-nos. Nós seremos melhores. Nós seremos melhores. Não simplesmente depois da morte, mas quando eu começo aqui na terra a morrer para mim mesmo, o melhor de mim nasce. Isso não é filosofia, não é abstrato, isso é realidade. Agora, se você veio para a montanha só para poder passar tempo e ver uma bela imagem, você vai voltar para casa vendo uma imagem na cabeça, uma bela imagem, mas não vai se transformar. Agora, se você quer ouvir a voz do Pai, gente, termino dizendo: para subir montanha, quando mais alto, tem que haver preparo e tem que haver silêncio. Eu não posso subir montanha, não dá, você não aguenta, pela metade você para. Para subir montanha, respiração, inspirar pelo nariz, respirar pela boca, e quanto mais silêncio fizer, melhor. Eu já tive a graça de subir o Pico da Bandeira. Acampamos de madrugada lá embaixo e subimos de madrugada para as 2 da manhã, saímos no frio desgramado. Eu já era padre. Subimos então na montanha, no meio do caminho celebramos uma missa, né? Na madrugada, à noite lá, e subimos o monte da montanha, o Pico da Bandeira. E para piorar, tinha uma pessoa conosco que tinha dificuldade, e eu tive que sair puxando ainda, né? E é difícil, é pesado, mas quando chega lá em cima, a vista é extraordinária. Agora eu consegui chegar porque eu não subi falando, ficar em silêncio. Quantas vezes a gente vem para a igreja, há um barulho ensurdecedor, seja pelas bocas que não param de falar, ou seja a nossa mente que fica o tempo todo ali, e aí a gente não consegue fazer o principal, escutá-lo. E aí, meu irmão, se eu não escuto, não adianta, eu não vou me transformar, eu vou voltar do mesmo. É necessário então aqui fazer um esforço do silêncio, para que eu possa mais alto chegar,
E quanto mais alto chego, mais próximo estou a ouvir ao Senhor. Que nesta noite, nessa semana, você consiga ouvir. Eu tenho visto cada vez mais que nós cristãos católicos estamos perdendo uma grande graça, a graça de ouvir a Deus. Católico, você é templo do Espírito Santo. Você é batizado, crismado, você recebeu o Espírito de Deus. A sombra do Altíssimo não te cobre, Ele está dentro de você, criatura. A sombra do Altíssimo está aqui dentro. Está aqui dentro. Então, se eu paro para ouvir, no turbilhão dos nossos sentimentos, ouça, não haja intempestivamente, não haja por um momento, suba a montanha, e ali você vai encontrar a resposta. No silêncio, você encontra o que Deus quer te ensinar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.